Hoje vamos falar sobre o caso Joaquim, um dos crimes mais bárbaros e misteriosos da história recente do Brasil. Oi, eu sou Marina Matias e antes de começar o vídeo eu peço para que você deixe seu like, seu comentário e também se inscreva no canal. Também queria dizer que tudo que nós vamos falar agora no decorrer do vídeo são de fontes e os links estarão fixados no primeiro comentário. Vocês se lembram desse caso que aconteceu com um menino de apenas 3 anos, chamado Joaquim, onde o padrasto dele está sendo acusado, junto com a sua mãe, de ter tirado a vida do garoto. Esse caso, ele veio à tona, ele voltou aí a surgir nas mídias, porque agora, dia 16 de outubro, o padrasto finalmente será julgado por tudo o que aconteceu. Então, nós vamos contar um pouquinho do que aconteceu, há quase 10 anos atrás, o que a defesa está alegando, o que a promotoria está alegando, o que o padrasto alega, o que a mãe alega. Então, tem muitas teorias a respeito desse caso, muitas controvérsias também do que realmente aconteceu naquele dia fatídico, e ele vai a júri popular. Então realmente é um caso que requer muita análise, muito cuidado, para que a gente consiga realmente chegar aí em uma conclusão a respeito do que aconteceu naquela noite com esse menino de apenas 3 anos. O caso Joaquim começou na madrugada do dia 5 de novembro de 2013, quando o menino desapareceu da casa onde morava com a mãe Natália Ponte, o padrasto Guilherme Longo e o irmão mais novo Arthur. Segundo a versão do casal, eles teriam colocado Joaquim para dormir no quarto dele por volta de 11h30 da noite no dia anterior, e só perceberam que ele não estava mais lá por volta das 7 horas da manhã. Após eles acordarem no outro dia por volta das 7 horas da manhã, eles acionaram a polícia quando eles perceberam que o garoto não estava em sua cama, e ali começou uma investigação para encontrar esse garoto. Como ele era muito novinho, ele tinha apenas 3 anos, gerou muita preocupação na polícia, que começou logo que de imediato essa investigação, e o corpo dele foi encontrado em um córrego, que passava ali perto da casa do casal. Logo após encontrar o corpo, a polícia começou o interrogatório com a mãe e também com o padrasto do garoto, e ali eles já começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha. A história que tanto um quanto o outro contou inicialmente não estava mais batendo, de acordo com o que foi passando o tempo ali do interrogatório. Inicialmente o Guilherme disse que ele acordou por volta das 7 horas da manhã, depois ele disse que deve ter sido por volta das 6h30. Primeiro ele disse que ele não tinha visto o Joaquim na sua cama, como ele tinha colocado ele para dormir no dia anterior. Depois ele começou a se contradizer, dizendo que não tinha certeza se era o Joaquim que estava na cama ou se era o seu filho mais novo. Então todas essas inconsistências começaram a gerar uma preocupação na polícia, até porque os fatos haviam acontecido muito recentemente para eles não se recordarem do que havia acontecido. A Natália também inicialmente falou que acordou, não encontrou o filho, depois ela começou a dizer que a porta da casa dela estava aberta. Então todas essas histórias não estavam batendo, tanto os horários quanto o que aconteceu realmente com o Joaquim. Além disso, a polícia encontrou vestígios de sangue no carro do casal e no córrego que passava perto da casa deles. Com as investigações, a polícia descobriu que o Guilherme ele era usuário de drogas. Inclusive, o casal se conheceu numa clínica de recuperação, onde ele se internou para se recuperar desse vício, e ela era psicóloga do local. Eles se conheceram, eles estavam juntos há mais ou menos 2-3 anos quando aconteceu, e isso tanto que eles tinham um filho pequeno, o menino tinha menos de 1 ano quando aconteceu isso. Mas o Guilherme, que já havia passado pela recuperação das drogas, ele voltou a usar. Então, naquele momento, a Natália começou a perceber que algo estava mudando no comportamento do marido dela. E como ela já era uma pessoa que conhecia esse cenário, ela trabalhou com recuperação, ela já sabia que algo estava diferente, mas ela tentou ajudá-lo. Ela não procurou a clínica novamente, não buscou internar o Guilherme novamente. Algumas testemunhas dizem em alguns lugares que nós encontramos que algumas pessoas próximas ao casal identificaram que o Guilherme tinha um comportamento um pouco agressivo com o Joaquim, como se ele não tivesse muita paciência. Pode ter sido por conta das drogas, ou até mesmo pelo não ser o filho dele, mas algumas pessoas relatam, segundo algumas fontes, que ele beliscava o menino, que ele teve alguns comportamentos na piscina, de brincadeiras, aparentemente, de afogar o menino. Então ele demonstrava, segundo essas pessoas, já ter um comportamento diferenciado com o Joaquim, um comportamento um pouco mais violento. Algumas fontes, inclusive, até disseram que ele tinha esse comportamento violento também com a Natália, até por conta da situação que eles se encontravam ali com as drogas. Mas a Natália nunca denunciou isso, nunca expôs essa situação para a família dela. Inclusive, atualmente, tanto ela quanto o advogado dela dizem que isso não ocorreu. Seu comportamento agressivo acontecia realmente dentro da casa, e as únicas pessoas que poderiam comprovar isso era o filho mais novo, mas ele tinha menos de 1 ano, o Joaquim, que infelizmente não tá mais aqui, a mãe e o padrasto, que negam que ele tinha esse comportamento violento com a criança.
A polícia então concluiu que Guilherme matou Joaquim com uma superdosagem de insulina na madrugada do dia 5 de novembro de 2013 e depois jogou o corpo dele no córrego que ficava perto da casa onde morava. O corpo de Joaquim foi encontrado 5 dias depois, a mais de 100 km de distância, nas águas do Rio Pardo, próximo a Barreto. O laudo pontuou que a causa da morte foi indeterminada, mas não descartou a hipótese de envenenamento por insulina. A prisão do Guilherme ocorreu no dia 10 de novembro de 2013, assim que aconteceu, e eles identificaram que poderia ter sido um envenenamento por insulina, lembrando que o Joaquim fazia um tratamento com insulina porque ele tinha sido diagnosticado recentemente com diabetes. O Guilherme foi preso acusado, da morte do garoto, e a sua mãe, Natália, foi também presa acusada de omissão. 2 anos após a prisão do Guilherme, ele conseguiu ser solto. Os advogados dele conseguiram um habeas corpus para ele responder pelo crime em liberdade, mas naquela ocasião ele deu uma entrevista, para uma reportagem da Record, onde ele assumiu esse crime. Eu já tava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei. A pessoa responsável, a repórter responsável por essa entrevista, conta que ela levou muito tempo para conseguir a confiança dele. Então, depois de muitas conversas, explicando realmente o intuito que ela queria levar, conduzir essa entrevista, ele concordou em falar com ela no local isolado e só tinha ela e o Guilherme lá no local. Inclusive, era um motel lá em Ribeirão Preto. Imagens foram gravadas dentro de um quarto. Guilherme está sentado na cama e parece muito tranquilo. Ele ajuda a produtora a posicionar a câmera. Nessa ocasião, ele conta com muitos detalhes do que aconteceu naquele dia, o que motivou, ele a tirar a vida do garoto. No fim de semana anterior, a gente tinha ido para São Joaquim, porque a Natália teve essa ideia de eu passar um tempo lá, mudar de ambiente, fazer coisas novas e ver se eu conseguia dar uma clareada para conseguir forças para tentar parar, E nós passamos um fim de semana lá, Eu tava meio mal porque eu tava usando, Eu passei super cansado. Após isso, Joaquim acordou de madrugada reclamando que estava com fome e ele disse que ali, no momento que ele viu o garoto, ele mudou o seu plano. Então, na cabeça dele, eliminar o Joaquim da vida deles poderia trazer ali algum alívio, tanto financeiro quanto no dia a dia. E como o Joaquim não era seu filho próprio, ele achou que seria uma solução para os seus problemas. Durante a entrevista, ele culpa muito, o momento que ele estava enfrentando, até por conta das drogas, mas ele conta certinho como que ele fez, como que ele se posicionou, como que ele utilizou, o que ele utilizou, ele conta com muitos detalhes. Chegou um determinado horário, a Natália foi dormir, E o Joaquim pediu mamar. E foi um lance de oportunidade, sabe? O que você fez? Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiar sem dor. Foi rápido. Foi coisa de 2, 3 segundos. E aí? Ele desmaiou. Eu segurei por mais um período de tempo até não esboçar mais reação. Então, segundo o que ele conta naquele momento, ele contou na entrevista que naquele mesmo dia ele tentou tirar sua própria vida com a insulina, mas ele não conseguiu. Eu nunca pensei em tirar deles, apesar de eu achar que eles poderiam ser um problema, mas não de tirar a vida deles. Eu queria tirar a minha. Só que aí a noite foi passando, eu fui pensando, minhas ideias foram mudando. Inclusive, ele também contou que após aplicar essa insulina no garoto, ele deu um golpe de jiu-jitsu nele, então ele sufocou o menino até ele realmente parar de respirar. A reportagem também traz o relato que uma pessoa, que não quis se identificar, conta o Guilherme, ele realmente lutava jiu-jitsu há bastante tempo, então ele já teve outras brigas com outras pessoas que ele utilizou o mesmo golpe. Depois dessa entrevista, quando ela finalizou, a repórter disse que foi uma entrevista muito tensa, que em todo momento ele estava ali consumindo bebidas alcoólicas. Finalizando a entrevista, todo esse conteúdo foi encaminhado para o Ministério Público, revogou a liberdade do Guilherme e decretou a sua prisão. Naquele momento, o Guilherme fugiu. Ele chegou a escrever uma carta para sua família contando que, na verdade, essa entrevista não era real, então tudo que ele contou ali na entrevista foi uma mentira. Segundo ele, a repórter tinha oferecido uma quantia de dinheiro para ele e como ele precisava desse dinheiro até mesmo para se estabelecer em outro local, ele concordou, em fazer a entrevista, só que ela vinha
tinha informado que só daria o dinheiro se ele assumisse a morte do Joaquim. Ela disse na entrevista recente que isso não aconteceu, inclusive mostrou os prints da conversa, onde não tem nenhum valor envolvido. Mas nessa carta para sua família, o Guilherme pontua que vai se mudar de cidade, vai morar no interior e que tudo que foi dito ali na entrevista não era verdade. Com a entrevista em mãos, o Ministério Público conta que o que foi relatado pelo Guilherme e o que eles descobriram, né, na autópsia do garoto, algumas informações não batem, né? O corpo não tinha marcas de estrangulamento e também não foi detectado nenhuma força bruta utilizada nele. Por isso que eles defendem a utilização da insulina, porque não foi encontrado hematomas no garoto. Durante o seu relato, o Guilherme também conta que saiu sangue da boca do menino, só que o seu pai contou que isso não consta, né, no relatório da polícia. Então, muitas pessoas, né, sugeriram ali, até mesmo o Ministério Público, que seria necessário fazer uma nova autópsia, buscar algumas informações para entender, né, se realmente o que foi dito pelo Guilherme tem a possibilidade de ter acontecido ou se foi só realmente relatos fantasiosos a respeito do que aconteceu naquela noite. Mas eles defendem, né, que acusar ele da morte do Joaquim, isso não tem discussão. Apenas como foi feito isso, que ainda, né, eles estão ali em processo de entender, lógico, eles possuem a teoria deles e pretendem provar tudo o que aconteceu agora no julgamento. Depois dessa confissão, Guilherme fugiu para a Espanha, foi extraditado e capturado em 2017. De lá para cá, ele vem aguardando o julgamento na penitenciária de Tremembé, na Grande São Paulo. Natália foi solta em 2014 por decisão do Superior Tribunal de Justiça e aguarda julgamento em liberdade. A Natália, ela se divorciou do Guilherme durante esses anos, acabou conhecendo outra pessoa, então atualmente ela é casada, eles tiveram gêmeos, um menino e uma menina, e ela trabalha na oficina do seu pai junto com o seu marido. O julgamento de Natália e Guilherme começou na segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, no Fórum de Ribeirão Preto, sob a presidência do juiz Roberto Pernadi. O júri é composto por 7 pessoas sorteadas entre os cidadãos. A acusação é representada pelo promotor Marcos Túlio e a defesa de Guilherme é feita pelo advogado Antônio Carlos de Oliveira. A defesa de Natália é feita pelo advogado Cristiano Ávila. O julgamento, mesmo os dois sendo acusados, né, pelo mesmo crime, lógico, com vertentes diferentes, ele acusado de ter realizado o crime e ela de omissão, eles estão sendo julgados separadamente, o que para a defesa do Guilherme é muito errado. Segundo a visão do advogado, o julgamento dos dois deveriam ser feitos juntos, porque eles respondem pelo mesmo crime. Já a defesa da Natália alega que em algumas provas que eles vão utilizar para comprovar, né, a defesa dela, seria refutadas para o Guilherme, então eles não poderiam utilizar. Sendo assim, eles defendem que o julgamento permaneça separado. Estão listadas 34 testemunhas, sendo 6 de acusação, 4 comuns e 24 de defesa. Entre elas estão o pai biológico de Joaquim, Arthur Paes, que mora na capital paulista, e a avó materna de Joaquim, Maria Exilda, que mora em São José do Rio Preto. Todas as sessões são privadas, sem possibilidade de participação do público nem da imprensa. Após o julgamento, o pai do Joaquim concedeu, né, uma entrevista, ele se mostrou bastante emocionado, não entrou muito em detalhes, mas contou realmente a importância para ele, né, desse momento. Ele vem defendendo todos esses anos que tanto a Natália quanto o Guilherme são culpados por tudo que aconteceu, que ela não tinha como saber que ele pretendia fazer isso, e o Guilherme, sem sombra de dúvidas, é responsável por tirar a sua vida. Tanto que o Arthur, durante esse tempo, concedeu entrevistas, acompanhou de perto toda a investigação, chegou até ir em um podcast para dizer tudo o que aconteceu, como que para ele era o cenário daquela família. Ele até relatou em uma de suas entrevistas que quando o Guilherme começou, né, na verdade voltou a utilizar substâncias, ele chegou a conversar com a Natália e trouxe ali a possibilidade do Joaquim ir morar com ele. Guarda pra você quando Cheguei ela a impedir, tanto que eu conversei com ela falou que não me dava guarda. Falei, então eu não vou brigar com você, então o filho tem que conviver com a mãe. Falei, até na época eu falei, você não quer dar, porque eu sabia do histórico, sabia não. Eu ficava com medo de um cara desse, sabe, do histórico dele, do passado. E eu falei, então deixa com seus pais, que eu confiava muito nos pais dela na época. Ela falou, não, vai ficar comigo e com o Guilherme. O Guilherme é uma pessoa boa, ela falava. Mas a Natália negou, disse que realmente ela ia conseguir dar conta dos 2 filhos e do marido. E, né, ele ali, como último recurso, realmente, ele pediu pra Natália, quando o Joaquim foi diagnosticado com diabetes, e como ela tinha um filho pequeno também, deixar o Joaquim morar com a sua mãe. Mas ela novamente negou e disse que ela ia resolver todas essas questões. Mas segundo ele também, em alguns momentos que eles conversavam, a Natália relatou para ele a dificuldade de cuidar, né, de um filho pequeno,
ela tinha um filho com menos de 1 ano, e também acompanhar o tratamento recente ali de aplicar as insulinas no Joaquim. Por esse motivo, em alguns momentos, o Guilherme ficou responsável em aplicar a dosagem na criança, o que pro Arthur, né, o pai biológico, isso não deveria acontecer. Além dele não ter um preparo para isso, ele também fazia uso de substâncias, então para ele isso não deveria ter acontecido. A previsão é que o júri popular ocorra ao longo dessa semana. Apenas depois todas as testemunhas serem ouvidas é que os réus serão interrogados. Eles podem optar por ficar em silêncio ou responder às perguntas do juiz, do promotor e dos advogados. Em seguida, haverá os debates entre acusação e defesa, que podem durar até 5 horas cada um. Por fim, o júri se reúne em uma sala secreta para votar os quesitos formulados pelo juiz. A decisão é tomada por maioria simples. O juiz então proverá a sentença, que pode ser a absolvição ou condenação. Em caso de condenação, o juiz fixa a pena baseada no Código Penal. A expectativa é que o caso Joaquim tenha um desfecho justo e que os responsáveis pela morte do menino sejam punidos, de acordo com a lei. Esse é um caso que marcou a sociedade brasileira pela crueldade e pela impunidade. Esperamos que a justiça seja feita e que a memória do Joaquim seja honrada.